Olá, gente linda, muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no canal. É isso mesmo, esse é o meu primeiro vídeo no canal. Então fica aqui comigo que eu quero te falar um assunto muito interessante. E se você já estiver com um assunto muito interessante com você, muito importante, e atualmente a gente tem visto muitas pessoas se levantarem para falar a respeito desse assunto, que é o jejum. A prática do jejum, ela foi uma prática espiritual, né, ensinada por Jesus. Jesus jejuava. E eu já quero deixar aqui abrir um parêntese seguinte, né? Jesus, ele não só falava para que o povo fizesse. Jesus, ele também fazia. Então, ele tinha autoridade para estar falando daquele determinado assunto, né? Então, assim como Jesus, eu também sou uma praticante do jejum, faço jejum toda semana. Não que isso me deixe ou que me faça ser mais espiritual do que alguém, de forma alguma, mas eu vejo a importância de estar, de fato, me dedicando à prática do jejum, porque eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa que nunca soube fazer bom uso das palavras. Então eu sempre fui uma pessoa com a língua descontrolada. Eu sempre fui uma pessoa com a língua descontrolada, essa é bem a verdade. Então chegou uma fase da minha vida que eu percebi a necessidade de controlar a minha boca. Porque então eu sempre fui uma pessoa com a língua descontrolada. Eu sempre fui uma pessoa com a língua descontrolada, essa é bem a verdade. Então chegou uma fase da minha vida que eu percebi a necessidade de controlar a minha boca. Porque ao ler a Bíblia, né, ao me debruçar no estudo da palavra, eu comecei a ser confrontada com algumas coisas. E principalmente uma frase que me chamou muito a atenção. Sabedoria não é falar a coisa certa, mas sabedoria também é saber se calar na hora certa. Essa frase me chamou bastante atenção. Porque para mim, a sabedoria seria a pessoa falar eloquentemente, né? Ter uma boa oratória, falar a respeito de vários assuntos, saber conversar a respeito de vários assuntos. E quando eu me deparei com essa frase, onde a sabedoria ela não era só sobre falar, mas era também sobre saber se calar. E eu fui bem confrontada com isso. Bom, como muitos, né, têm falado ultimamente a respeito do jejum como uma prática para a sua saúde física. Mas hoje eu quero te falar sobre o jejum como uma prática para te ajudar no autocontrole. Sim, ter autocontrole. Isso é algo que hoje em dia é muito negligenciado, né? As pessoas falam o que querem, na hora que querem, do jeito que querem, né? E a gente precisa ter um cuidado com a nossa boca. Acredito que a exposição a tantas informações, né, assim como a gente tem sido, né, atualmente, né, são as mídias sociais, né, os canais de comunicação, eles expandiram de uma forma assim absurda, né? Então hoje a gente tem muito mais informação. Então essas informações que a gente vai consumindo, uma hora elas precisam sair, né? Uma hora elas precisam aflorar. E aí às vezes a gente acaba sendo atropelado, né, pela nossa própria língua. Às vezes a gente vai perder alguns relacionamentos por conta da nossa forma de falar. Às vezes a gente vai perder algumas oportunidades por conta da maneira errada de falar ou da hora errada de falar. Então eu percebi essa necessidade de estar aderindo à prática do jejum na minha vida. Porque eu sempre fui uma pessoa que queria comer o tempo inteiro. E isso também é um ponto importante, porque às vezes a gente come não para satisfazer a nossa fome natural, a fome do nosso corpo. A gente come muitas vezes para satisfazer as necessidades das nossas emoções, né? Às vezes eu quero falar algo e não consigo falar por conta de determinado, né? Às vezes por uma falta de sabedoria, ou às vezes porque a pessoa não está tão receptiva assim. E aí o que eu acabo fazendo? Eu como. E eu vou comendo. Com isso, a gente acaba tendo várias questões, né, na nossa saúde, com sobrepeso, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas o que eu quero trazer foi como o jejum me ajudou a ter autocontrole, a ter domínio próprio.
E eu também não vou te dizer aqui que eu já sou a pessoa super controlada do planeta, não. Às vezes eu também explodo, às vezes eu também falo o que não deveria, mas hoje eu percebo uma mudança muito significativa na minha vida. Porque antes isso era algo muito comum. Né? Hoje eu percebo que isso são fatos muito isolados, assim, são fatos muito pontuais. E então eu percebo que o que me ajudou muito foi o jejum. Então, voltando àquele assunto principal, né? Eu tinha muita dificuldade de dizer não para comida. Muita dificuldade. E eu percebi que isso eu levava também para os meus relacionamentos. Eu não sabia dizer não nos meus relacionamentos. Não posso, não quero, não vou. Agora não dá. Eu não sabia fazer essas pontuações, né? Colocar um limite, estabelecer um limite ali nos meus relacionamentos. Eu queria agradar todo mundo. Eu queria dizer sim para todo mundo. Eu queria fazer tudo para agradar todo mundo. E com isso eu ia extrapolando os meus limites. Às vezes eu fazia acordos que eu não poderia ter feito e depois eu quebrava a cara mais na frente, né? Porque eu precisava arcar com aqueles acordos. E eu nem conseguia cumprir os acordos, né? Porque as demandas, enfim, e as questões emocionais também me impediam, né, de concluir, né, esses acordos. E foi extremamente desafiador. No começo foi extremamente desafiador. Não foi fácil. Eu passava mal. Eu sentia dor de cabeça, eu ficava com tontura, eu tinha sensação de desmaio. E assim, isso é muito normal no começo, né, para uma pessoa que não tem o hábito do jejum, uma pessoa que não está acostumada com essa prática, né, uma pessoa que come o tempo inteiro. E eu confesso para você que eu ficava bastante irritada. Ainda fico um pouco irritada, mas hoje eu percebo que eu consigo ter um autocontrole maior a respeito dessa irritabilidade, né, no meu período de jejum. Porque o período de jejum, ele não é só você se abster de alimento. O período de jejum é você também estar naquele momento buscando ao Senhor, fazendo a leitura da Bíblia, né, adorando ao Senhor, louvando, entoando louvores, né, e principalmente tratando bem o próximo, né, porque não adianta também eu estar fazendo um jejum e tá sendo ignorante com meu marido, sendo ignorante com meu filho, porque eu tô irritada, porque eu não tô comendo. Então, assim, isso foi uma coisa que me ajudou demais nesse autocontrole, sabe? Não, calma aí, respira. Você tá em jejum. Respira. Respira. Então, isso tem me ajudado demais, essa prática tem me ajudado demais, tem agregado demais na minha vida. E eu espero que possa estar agregando também na sua, né? Eu vou te dar aqui algumas dicas, né? De como você começar o jejum, como você começar a prática do jejum na sua vida. Primeiro de tudo, que você não comece de uma vez. Que você vá fazendo uma redução gradual na sua alimentação. Né? Se você come de 3 em 3 horas, não adianta você começar de cara fazendo um jejum de 24 horas, porque vai dar ruim. Então, o que eu aconselho a você é que nos dias que se antecedem ao jejum, você se organizar. Comer menos, evitar comidas muito calóricas, evitar comidas muito doces, evitar grande quantidade de alimentos. Então, você vai reduzindo. Eu vou fazer jejum amanhã, hoje eu vou num rodízio de pizza. Não vai rolar. Não vai rolar. Então você precisa ir reduzindo gradualmente, né, nos dias que antecedem ao jejum, né, ao seu propósito, né, aquilo que você está se propondo a fazer, e reduzindo os alimentos. E aí, mais uma dica que eu tenho para te dar é o seguinte: não comece de cara com 12 horas de jejum. Né? É interessante você ir escalonando. Né? Começa primeiro com 4 horas. Né? Uma pessoa que come de 3 em 3 horas, ficar uma horinha a mais aí sem comer, já vai fazer um efeito ali no teu organismo. Depois você vai aumenta para 6 horas. Depois você aumenta para 12 horas. Então você vai escalonando. Não começa logo com um jejum abrupto, porque o teu corpo vai sentir, vai dar sinais, e você pode aí ter até um problema, né, de saúde. Então não faça isso, por favor. A terceira dica que eu quero te dar a respeito do jejum
é o que você vai fazer durante o jejum, né? Eu já disse um pouquinho antes aqui no vídeo, mas é muito importante que o jejum você esteja consagrando aquele momento ao Senhor, né? Também eu não vou fazer um jejum e vou pro shopping comprar roupa. Eu não vou fazer um jejum e vou, né, alimentar os prazeres da minha carne, né? Assistir uma série na Netflix. Não. Aquele momento é o momento que eu estou consagrando, eu estou me consagrando ao Senhor, né? Estou abrindo mão dos meus desejos, das minhas vontades por algo maior, né? Por um bem maior, que é estar em intimidade maior com o Senhor, que é estar mais sensível para ouvir a voz, né, do Senhor e os direcionamentos de Deus para as nossas vidas. E a quarta dica que eu quero te dar é que quando você sair do seu período de jejum, né, quando você entregar ali o seu jejum, você fizer uma oração ao Senhor, entregando, agradecendo a Deus por aquele momento de jejum, por Ele ter te sustentado, né, por aquelas horas sem alimento físico, é você comer uma alimentação leve. Né, porque como seu corpo ficou muito tempo sem alimento, a primeira coisa que você comer, seu corpo vai fazer logo um sugadão ali naquela comida. Então é importante que você coma, ao sair do jejum, né, que você coma alimentos menos calóricos possíveis. Come uma fruta, bebe um chá, né, coma coisas, uma salada, coisas mais leves, sabe? Um legume. Então, essas foram as minhas dicas para você. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.